O que você veria se morresse agora? Não amanhã, não daqui a 20 anos, mas agora, exatamente neste instante. O que seus olhos espirituais enxergariam ao se abrir para um mundo que a maioria nem acredita que existe? Para Chico Xavier, essa não é uma pergunta simbólica, é uma resposta real, baseada em centenas de relatos, psicografias e experiências espirituais que ele mesmo canalizou durante mais de 70 anos de mediunidade. O que ele revelou, e que muitos não quiseram ouvir, é que o espírito não mergulha em trevas, nem desaparece num vazio. Ele vê com uma nitidez que o corpo nunca permitiu. Vê seu próprio corpo, vê os sentimentos que o cercam, vê seres de luz ou sombras, dependendo da vida que levou. Mas o mais impactante não é o que ele vê, é o que sente. Porque nesse instante, a alma encontra a verdade, e a verdade nunca vem sozinha. Ela vem com um espelho, com lembranças, com revelações que, se fossem conhecidas ainda em vida, talvez mudassem completamente a forma como vivemos e morremos. Durante décadas, Chico Xavier psicografou mensagens que pareciam, para muitos, inacreditáveis. Cartas de filhos para mães, de pais para filhos, relatos de pessoas que haviam acabado de morrer e descreviam, com detalhes impressionantes, o que estavam vendo e sentindo no instante da passagem. Algumas dessas mensagens foram recebidas horas ou dias depois do desencarne, e coincidiram com informações que nem mesmo as famílias conheciam. Mas o que mais impressionava não era a precisão dos nomes, dos fatos ou das datas, era o conteúdo espiritual. Muitos desses espíritos relatavam que, assim que deixaram o corpo, viram-se cercados por uma névoa leve, um silêncio denso, como se o mundo físico estivesse longe, mas ainda visível. Eles viam seu próprio corpo sendo velado, ouviam os gritos de desespero dos familiares, sentiam as emoções que pairavam no ambiente como uma névoa emocional. E, ao mesmo tempo, começavam a sentir uma estranha leveza, como se estivessem sendo puxados para longe. Não sabiam se era sonho ou realidade, mas sabiam, com certeza, que algo havia mudado para sempre. Alguns espíritos, segundo os relatos psicografados por Chico Xavier, não entendiam de imediato que haviam morrido. Sentiam-se lúcidos, conscientes e, em muitos casos, tentavam conversar com os vivos ao seu redor. Tocavam ombros, chamavam por seus nomes, imploravam atenção, mas ninguém respondia. Era como se tivessem se tornado invisíveis. E a primeira reação, para muitos, era o desespero. Por que ninguém me escuta? Diziam. Por que minha voz não sai? É nesse momento que começa o segundo estágio da percepção espiritual, a expansão da consciência. Aos poucos, como se uma névoa interna começasse a se dissipar, o espírito começa a perceber que está fora do corpo. E nesse processo, o tempo perde o sentido. Os sons ficam diferentes, as cores mudam. Há quem relate que as paredes deixam de ser barreiras. Outros dizem que conseguem ver ambientes distantes, ouvir pensamentos, sentir emoções como ondas atravessando o ar. É uma nova dimensão que se abre, mas nem todos estão prontos para atravessá-la. E é aí que a ajuda espiritual começa a se manifestar, mesmo que a maioria não perceba nos primeiros instantes. À medida que o espírito se afasta do corpo físico, algo extraordinário acontece. Ele começa a perceber presenças espirituais ao seu redor. Nem todos conseguem vê-las com clareza logo de início, mas sentem. É como uma vibração suave, uma energia acolhedora que envolve, aquece, tranquiliza. Em muitos relatos psicografados por Chico Xavier, os desencarnados descrevem a chegada de seres de luz, guias espirituais ou até mesmo familiares que já haviam partido antes. Essas presenças não se impõem, elas apenas se aproximam com amor, sem palavras, sem pressa, sem julgamento. E mesmo aqueles que estavam mergulhados em confusão ou medo, começam a sentir alívio. Um espírito escreveu:
Era como se alguém estivesse segurando minha alma pelas mãos. Outro disse: minha mãe já havia morrido há 20 anos, mas naquele momento ela apareceu e me abraçou. Chico afirmava que os laços do coração não se rompem com a morte e que no momento da passagem é comum que alguém querido venha ao nosso encontro para nos lembrar que não estamos sós e nunca estivemos. Mas nem todos os espíritos veem o mesmo cenário ao desencarnar. Chico Xavier sempre foi muito claro ao dizer que a visão espiritual após a morte depende diretamente da vida que cada um levou. Para os que cultivaram o bem, o perdão e a humildade, o que se vê é paz, uma luz suave, um ambiente harmonioso, seres amparadores ao redor. Para outros, que partiram com ódio, apego ou rebeldia, a visão é diferente. Pode haver escuridão, sensação de queda, vozes confusas, um nevoeiro emocional que embaça a percepção, não por castigo, mas por afinidade vibracional. O espírito vê o que está preparado para ver. Uma senhora escreveu, através de Chico: eu via tudo cinza, mas não era o lugar que era escuro, era o que eu carregava dentro de mim. Com o tempo e com o auxílio espiritual, até os que despertam na dor são socorridos. Mas essa diferença inicial explica por que algumas almas parecem se elevar com leveza, enquanto outras se arrastam em sofrimento. A visão espiritual é, na verdade, um reflexo da alma, e a alma só enxerga aquilo que ela mesma construiu ao longo da vida. Chico Xavier também revelou uma realidade difícil, mas necessária de ser compreendida. Nem todos os espíritos conseguem seguir adiante logo após a morte. Muitos permanecem presos ao plano terreno, não por punição divina, mas por suas próprias emoções não resolvidas. São os chamados espíritos sofredores. Chico dizia que estas almas vivem uma espécie de perturbação, um estado de confusão entre o que foi e o que ainda sentem ser. Alguns não aceitam que morreram. Tentam tocar objetos, caminhar por suas casas, falar com os vivos e se desesperam com o silêncio. Outros, profundamente apegados a bens materiais ou relações tóxicas, recusam-se a partir. E há ainda os que carregam culpa, ódio ou vício e se conectam a pessoas vivas que vibram na mesma frequência. Segundo Chico, é aí que surgem os casos de obsessão espiritual. Mas ele também dizia que nenhuma alma está condenada para sempre. A espiritualidade maior age com compaixão. Existem equipes inteiras de socorristas espirituais que se dedicam a estas almas, aproximando-se com paciência, esperando o momento em que elas abram o coração para a luz. E quando isso acontece, começa a verdadeira cura. Entre os casos mais comoventes descritos por Chico Xavier, especialmente através do espírito André Luiz, uma nova dimensão da existência se revela: as colônias espirituais. Longe da visão simplista de céu ou inferno, estas colônias são cidades organizadas no plano espiritual, onde espíritos em diferentes níveis de evolução se reúnem para aprender, trabalhar, se curar e seguir evoluindo. A mais conhecida delas é Nosso Lar, que Chico psicografou com riqueza de detalhes. Nela há hospitais, escolas, centros de estudo, praças, locais de meditação e serviço. Os espíritos não vivem ociosos, eles trabalham por amor, colaboram com missões de socorro, preparam-se para futuras reencarnações e também acompanham encarnados que ainda estão na Terra. Em várias cartas mediúnicas, os desencarnados relatam a surpresa ao descobrir que a vida continua, com estrutura, organização e propósito. Alguns se emocionam ao encontrar parentes, amigos e até antigos desafetos que ali trabalham juntos, agora em paz. O que Chico nos mostra é que a morte não é descanso eterno, é despertar para uma realidade mais lúcida, mais justa, mais vibrante do que qualquer coisa que já vivemos aqui. Uma das revelações mais profundas feitas por Chico Xavier e que ainda hoje causa espanto em muitas pessoas é que a maioria de nós escolheu reencarnar. Isso mesmo, antes de nascer, em um plano de consciência mais elevado, participamos de um verdadeiro planejamento espiritual.
Junto de mentores e espíritos mais experientes, revisamos nossa trajetória passada, nossos erros, aprendizados, vínculos interrompidos e desafios que ainda precisávamos superar. Nada é imposto. Não há castigo. O que há é responsabilidade evolutiva. Muitas vezes, escolhemos retornar com limitações físicas, familiares difíceis, perdas afetivas, provas morais duras, não por punição, mas porque compreendemos, com clareza espiritual, que aquelas experiências seriam importantes para a nossa cura interior. Chico dizia que o corpo pode ter defeitos, mas a alma sabe por que veio. E o mais emocionante, em muitos casos, reencontramos almas com quem já estivemos em outras vidas. Pais que antes foram filhos, irmãos que antes foram amigos, companheiros que antes foram desafetos. A vida é um reencontro de almas. E a morte, apenas uma vírgula nesse ciclo contínuo de aprendizado e amor. Depois de tantas revelações, uma certeza começa a se formar dentro de nós. A morte não é o fim. É apenas um retorno, um reencontro com o que somos de verdade, sem máscaras, sem rótulos, sem ilusões. E o que veremos nesse momento dependerá, sobretudo, de como vivemos agora. Chico Xavier dizia que a morte não transforma ninguém, apenas revela. Ela mostra com absoluta clareza o que fizemos com o tempo, com o amor, com as escolhas. Os espíritos que despertam em paz são aqueles que, mesmo em meio a erros, buscaram acertar, que pediram perdão, que amaram, que serviram. Não foram perfeitos, mas foram sinceros. E essa sinceridade da alma é o que ilumina o instante da partida. Por isso, o maior legado das mensagens de Chico não é descrever o além, é ensinar como viver melhor aqui, com mais leveza, mais verdade, mais compaixão. Porque cada pensamento, cada palavra, cada gesto constrói o que veremos do outro lado. O espírito não vê um céu ou um inferno genérico, ele vê o reflexo daquilo que plantou. E se queremos ver luz, é preciso começar a ser luz agora. Se você chegou até aqui, talvez esteja com o coração apertado ou com a alma acesa. Talvez tenha lembrado de alguém que partiu, talvez tenha pensado na sua própria travessia, mas acima de tudo, talvez tenha entendido que a vida não termina com a morte. Ela apenas muda de plano. O que você faz aqui, com seus pensamentos, suas escolhas, seus silêncios, continua reverberando além do que os olhos veem. Chico Xavier nunca quis assustar, ele queria preparar, despertar, consolar e nos mostrar que, mesmo diante da dor mais profunda, a alma nunca está sozinha. Se você perdeu alguém e sente que essa pessoa ainda vive em algum lugar, você está certo. Se você sente medo de morrer, lembre-se, o espírito não se apaga, ele desperta. E se você sente que precisa mudar algo em sua vida, comece agora, porque o despertar não precisa da morte, precisa apenas de vontade. Se esse vídeo tocou o seu coração, curta, não por estatística, mas para que ele alcance outras almas que, como você, precisam ouvir essa verdade. Compartilhe com quem vive um luto, com quem tem medo da morte. E se quiser continuar recebendo conteúdos como este, inscreva-se no canal. Aqui falamos com a alma, para a alma, com respeito, profundidade e amor. Porque o corpo pode morrer, mas o amor verdadeiro, esse nunca morre.